Cabocla, na cidade de Recife, um líder de nossa denominação, um servo fiel ao Senhor. E nós, nesses 2 dias, pastor, apesar de pouco tempo, creio que fomos muito edificados com as palavras, com as mensagens que o irmão trouxe ao nosso coração. Vamos ficar de pé neste momento, os irmãos, vamos orar. Logo depois o pastor Ney tem a palavra. Querido Pai do céu, mais uma vez nós colocamos em tuas mãos a vida deste teu servo. Agradecemos ao Senhor porque ele pôde atender o nosso convite e veio atendendo também, não apenas o nosso convite, mas certamente também a tua convocação, Senhor. E agora, ó Pai, pedimos que tu possas usar a sua vida, como usaste hoje pela manhã, ontem à noite. Que tu possas, ó Senhor, trazer ao nosso coração aquela mensagem que o teu povo precisa, para que possamos caminhar mais perto da tua vontade. E eu te peço também, Senhor, pelo pastor Ney, não apenas nesta hora, mas peço por sua vida familiar, pelo seu casamento. Abençoa-o como pai, abençoa, Senhor, no contexto de cada um dos seus relacionamentos, que sempre a tua luz brilhe através do teu servo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Para sempre. Meus irmãos, é muito difícil expressar toda a minha alegria e toda a minha gratidão por esse tempo aqui com os irmãos. Mencionei já algumas vezes o fato de que não dá realmente para expressar a satisfação de poder participar de uma assembleia como essa. Mas eu quero fazer nesse momento é agradecer. Quero agradecer ao presidente dessa convenção, pastor Marcos, e na sua pessoa agradeço a todos os irmãos a atenção que foi dispensada, o carinho. Quero dizer aos irmãos que senti a alegria do convite, a alegria de poder vir, mas aqui tenho me sentido muito mais feliz ainda por esse convívio tão agradável e tão gostoso com os irmãos. Tenho me sentido muito bem, tenho estado muito feliz com o desafio de ter que retornar ao Recife, mas na certeza de que esta Assembleia prosseguirá com a bênção do Senhor, e imensamente grato ao Senhor pelo privilégio e pela oportunidade de termos compartilhado esse tempo juntos aqui na presença de Deus. Desde ontem à noite que temos refletido a respeito daquele que é o tema desta Assembleia, o tema proposto para esta Assembleia, e temos pensado a respeito do desafio de plantar a palavra Jesus para todo o Ceará. E destacamos desse tema alguns aspectos que considerávamos importantes, temos refletido a esse respeito. Primeiro falamos sobre o nome de Jesus colocado ali na segunda parte do tema, lembrando que o evangelho que nós pregamos precisa ser o evangelho de Cristo. Cristo tem que ser o fundamento de nossa pregação. Cristo tem que ser a mensagem pregada pela igreja. Cristo tem que ser um modelo para a sua igreja. Não podemos deixar de pregar o evangelho de Cristo, o evangelho da humildade, o evangelho da entrega, o evangelho do serviço. Depois refletimos sobre uma outra palavra importante nesse tema, que é justamente a palavra. Lembrando que a fidelidade à palavra de Deus é um desafio gigantesco, mas indispensável ao desempenho de nossa tarefa como povo de Deus, do nosso ministério como igreja de Cristo. Não é possível desempenhar o nosso papel e nossa função sem que a palavra seja o centro de nossa vida, sem que conheçamos a palavra de Deus, sem que vivamos esta palavra, sem que preguemos esta palavra. Hoje à tarde, conversando ainda com o pastor Naum a respeito daquilo que conversamos hoje pela manhã, ele estava me lembrando outro texto das Escrituras que fala exatamente sobre isso. A Bíblia fala no livro de Êxodo, no capítulo 7, versículos 9 e 10,
que a mão de Deus era sobre Esdras, e veja que interessante, versículo 10 diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nossa tarefa, nossa missão como Igreja de Cristo inclui o conhecimento da palavra, a vivência dessa palavra, de modo que ela seja transmitida e perceptível às pessoas, e a proclamação dessa palavra. Chegamos então, de trás para frente, à primeira palavra do tema, plantando. E eu queria pensar exatamente sobre o desafio da plantação. Começando por lembrar, irmãos, que na verdade não é nenhuma novidade para nós a revelação das Escrituras de que é essa a nossa tarefa, de que é essa a nossa responsabilidade. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ponto de partida para o tema desta assembleia, Jesus falou dos diferentes tipos de solo, falou das diferentes situações experimentadas pela semente a partir da semeadura. Temos plena consciência disso. Mas Jesus fez questão de dizer que a semente é a palavra de Deus. E é esta palavra de Deus que precisa ser semeada. Como crentes em Cristo, não temos nenhuma dúvida quanto à missão que nos é confiada. Jesus diz exatamente assim aos seus discípulos nos últimos versículos do Evangelho segundo Mateus, em Mateus 28, versículos 18 a 20, no texto conhecido por nós como a grande comissão: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temos nenhuma dúvida de que é essa a tarefa que nos é confiada. No outro texto muito interessante, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 9 e 10, ele traz um texto interessante, porque ao mesmo tempo que ele fala de nossa identidade como Igreja de Cristo, ele fala de nossa missão, fala de nossa tarefa. E diz o apóstolo Pedro: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Às vezes nós somos tentados a parar aí e nos alegrar com aquilo que nós somos, mas o texto prossegue e diz: o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade é que nós não podemos separar quem somos daquilo que nos é colocado por Deus como tarefa, como missão. Nossa identidade como Igreja de Cristo está inseparavelmente conectada com a nossa missão, com o nosso ministério. Nós somos salvos, e somos salvos para proclamar as virtudes do Senhor. Dizia outro dia em nossa igreja que se nós fôssemos salvos apenas para ir para o céu, a transferência seria instantânea. Então, se alguém quisesse desincumbir-se da missão, podia conversar com Deus, que Deus levaria. A verdade é que nós ficamos porque temos uma tarefa, temos uma missão. A Igreja de Cristo existe para proclamar esta mensagem, para anunciar esta mensagem. E até aí, nenhuma novidade. O que eu queria considerar com os irmãos é que existe uma distância entre a consciência da missão e a disposição para executá-la. Compartilhava hoje mesmo, ontem à noite, na mesa com alguns pastores, a história bem humorada, não sei se real, provavelmente não, mas que remonta ao descobrimento do Brasil. E dizem então alguns que Cabral, ao chegar àquela região de Porto Seguro, próximo ali a Santa Cruz de Cabralha hoje, ele encontrou um índio. Ele conheceu um índio, olhou para o índio não estava com cara de muita disposição. Ele disse: olha, eu preciso que você vá lá na minha caravela, que está ancorada um tanto distante, você vá lá nadando buscar alguma coisa que eu preciso. E o índio olhou para ele sem muita vontade de fazer, e ele disse: olha, vou fazer o seguinte, está vendo toda essa região aqui? Em homenagem a você,
Se você for, eu vou colocar o nome desse lugar aqui, Bar Foi. E o índio disse, Pote Bahia. Bem, naturalmente essa é uma maneira irreverente de fazer uma brincadeira sobre a disposição dos originários da minha terra, certo? Conta a história, porque eu sou baiano e sinto o direito de fazer. Você que não é baiano não pode não. Mas a verdade é que a história do bar nos lembra que há uma distância muito grande entre ter uma tarefa que lhe é atribuída e ter a disposição para cumprir. Eu queria falar com os irmãos a respeito daquilo que Deus espera ver em nós. Não há consciência em nível intelectual de que nós somos a igreja de Deus. Não há clareza em nossas mentes de que é nossa a tarefa de levar o Evangelho. Não há certeza que certamente está concreta em nosso ser de que o mundo precisa de que nós transmitamos o Evangelho. Eu quero falar mais com os irmãos em termos de disposição. Algo muito mais subjetivo, muito mais íntimo. Que eu queria questionar com os irmãos por alguns instantes é sobre o que é que nos move. O que é que nos move a lançar a semente? O que é que pode nos mover a ser semeadores? O que é que pode nos mover a lançar a semente do Evangelho nos solos, por diferentes que eles sejam, por variados que eles sejam, por diferentes que sejam as possíveis respostas? E isso não é problema nosso. A nossa tarefa é semear. Eis que o semeador saiu a semear. São as palavras de Jesus, justamente como Ele espera que nós façamos. Na verdade, o que Deus espera é que haja de nossa parte a disposição para semear. Mas, irmãos, para que possamos fazer isso, há algumas coisas que são capazes de nos mover. Primeiro, nós precisamos ser movidos pela gratidão. Nem sempre paramos para nos lembrar do fato de que somos salvos, temos o perdão dos nossos pecados, tivemos nossa vida restaurada por Jesus Cristo, temos a certeza da vida eterna, fomos feitos herdeiros de Deus. Mas isso porque um dia Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Paulo nos lembra que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos salvos porque um dia o Filho de Deus veio ao mundo. Somos salvos porque um dia esse Filho de Deus se dispôs a pagar o preço da morte na cruz para a nossa redenção. Mas somos salvos, irmãos, porque esta mensagem chegou até nós. Somos salvos porque ao longo dos séculos, servos de Deus se dispuseram a lançar a semente. E essa semente produziu frutos. E esses frutos deram origem a novas sementes. E novas semeaduras fizeram com que esta mensagem chegasse até nós. Por isso, quando Pedro lembra que nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, ele faz questão de destacar no versículo seguinte: vós que outrora nem eres povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Precisamos nutrir em nosso coração a consciência de que somos salvos pela misericórdia de Deus. Mas precisamos nutrir em nosso coração a gratidão porque esta mensagem chegou até nós. Gratidão a Deus pelas vidas daqueles que muitas vezes foram sacrificados para que esse Evangelho fosse pregado. Muitas vezes pagaram um alto preço para que essa mensagem chegasse até nós. Há quantos servos de Deus foram responsáveis para que essa mensagem chegasse à nossa pátria? Quantos servos de Deus aqui se dedicaram e aqui morreram para que esse Evangelho fosse difundido entre nós? Quantos servos de Deus no passado divulgaram de diferentes formas essa palavra até que ela chegasse a alguém que chegou até você? E cada um de nós tem sua própria história de como o Evangelho o alcançou. Mas a verdade, irmãos, é que se nós
honestamente nos lembrássemos de que a omissão de alguns no passado poderia representar a falta de oportunidade para a nossa salvação. E se a partir daí nós entendemos que a nossa omissão pode estar sendo a causa da perdição daqueles que não têm ouvido o Evangelho, se nós entendermos que muitas vezes a nossa falta de reconhecimento faz com que não nos movamos em direção aos outros que precisam dessa mensagem. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A verdade é que nem sempre estamos prontos a nos lembrar do preço que foi pago para que fôssemos salvos. Felizmente temos em nossas igrejas o hábito da celebração da ceia do Senhor. Cristo, em sua extrema sabedoria, nos deixou esse legado para que nós pudéssemos relembrar a morte do Senhor, para que isso jamais fosse esquecido por nós. Irmãos, se somos sinceramente gratos ao Deus que enviou seu Filho, se somos sinceramente gratos ao Filho de Deus que morreu na cruz por nós, se somos sinceramente gratos àqueles que dedicaram sua vida para que o Evangelho chegasse até nós, que essa gratidão nos mova a ser semeadores, que essa gratidão nos mova a proclamar esta mensagem para que outros sejam salvos por ela. Mas não apenas movidos pela gratidão, nós precisamos ser movidos pela visão. E não podemos pensar em visão sem nos lembrarmos daquele episódio de Jesus na região samaritana de Sicar. Jesus se encontra ali com a mulher samaritana, tem um encontro extraordinário com aquela mulher. Conhecemos a história de como a mulher volta para a cidade. Jesus recebe então os discípulos que retornavam da cidade, tendo trazido comida. Jesus diz então que uma comida tem para comer que eles não conhecem, e que essa comida era fazer a vontade daquele que lhe houver enviado. E quando Jesus diz isso, aqueles discípulos se aproximam e Jesus diz: olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Irmãos, Jesus não se referia às plantações de trigo. As plantações de trigo não estavam brancas para a ceifa. Faltavam 4 meses. Jesus se referia a uma outra colheita. Jesus se referia a um outro desafio. Fica a imaginar, e a Bíblia não diz isso explicitamente, mas fica a imaginar que talvez naquele exato momento em que Jesus propõe a seus discípulos: levantai os vossos olhos, talvez naquele exato instante, a multidão de samaritanos alcançados por aquela mulher já deixara a cidade, já caminhava em direção a eles, porque pouco tempo depois eles chegam até Jesus, ouvem de Jesus, conhecem a Jesus, têm suas vidas transformadas. Ao longo do ministério de Jesus, sem dúvida aquele foi o momento de maior sucesso em termos de pregação, sem operar nenhum milagre. Jesus é ouvido e aceito por uma multidão, graças à iniciativa daquela mulher, que movida pela gratidão foi à cidade e trouxe aqueles homens. Jesus queria que os discípulos fossem capazes de levantar os seus olhos e perceber que as almas perdidas são campos brancos para a ceifa. Irmãos, nós precisamos entender que o que Deus coloca diante de nós é a imagem de pessoas que precisam do Evangelho. Mas eu quero que os irmãos entendam, quando nós falamos de visão, eu não me refiro à mera percepção. Constatar que as pessoas estão perdidas é muito fácil. Saber que as pessoas que não têm Cristo vão para o inferno é muito simples.
Neemias no capítulo 1 de seu livro, e ele conta de quando recebeu as notícias de sua terra, notícias tristes, e diz no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os irmãos sabem o que Neemias fez depois? Neemias se apresenta diante do rei e pede autorização para ir à sua terra. A visão do sofrimento do seu povo o moveu. A visão do sofrimento do seu povo o incomodou. A visão do sofrimento do seu povo falou ao seu coração. A verdade, irmãos, é que nós muitas vezes nos tornamos insensíveis e convivemos com pessoas perdidas permanentemente. E convivemos por dias, meses, anos e décadas com pessoas que não conhecem a Cristo e que nós sabemos que estão perdidas, que por não terem a Cristo caminham para o inferno. Mas é como se isso não nos tocasse, é como se isso não nos incomodasse, é como se isso não mexesse conosco, não roubasse a nossa paz. Acho muito interessante o episódio contado no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus conversa com Moisés. E a partir do versículo 6, o texto diz o seguinte: Deus disse o seguinte a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do perezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Até aí, excelente notícia. Deus disse para Moisés que ouviu o clamor do seu povo, que viu a necessidade do seu povo, e Deus disse que vai tomar providência. Moisés até aí estava feliz da vida. O problema é o versículo seguinte. Deus continuou falando com Moisés e diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Aí o negócio complicou. Ouvir as notícias do que Deus tem feito para a salvação de vidas alegra o nosso coração. O problema é quando Deus chega para ele e diz: então vai você, a tarefa é sua. E nós sabemos da resistência de Moisés. Ah, Senhor, eu não vou não, eu tenho dificuldade de falar. E Deus diz: não tem problema, Arão vai com você. Na hora de falar ele fala. E Moisés então pensa rapidinho, eficiente como nós somos, já encontra outra desculpa: Senhor, se eu falar ninguém vai acreditar. Deus diz: não tem problema, eu mostro o meu poder, vou operar milagres, sua vara vai se transformar numa cobra, depois voltar a ser vara, seu braço vai ficar doente, depois do sábado, eu vou mostrar meu poder para o povo acreditar. E Moisés então entrou em desespero, ele não conseguia mais encontrar outra saída. E então Moisés disse para Deus: ah, Senhor, envia a quem tu has de enviar, menos a mim. O problema de Moisés não era a língua, o problema de Moisés não era o descrédito do povo, o problema de Moisés é que ele não queria ir. Porque há uma distância, irmãos, entre a percepção da necessidade das almas perdidas e a disposição para ir até elas. Há uma distância entre a visão das almas perdidas e a paixão que nos move em direção a elas. Quer ver uma história parecida? Eu poderia citar muitas. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 12, conta o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas.
Gideão estava cheio de moral, reclamando de Deus. O Senhor disse que fez muita coisa, os pais contaram muitas coisas e o povo está sofrendo. O que é isso que está acontecendo? Onde está o teu agir? E Deus então disse para Gideão: vai nessa tua força e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Os irmãos conhecem a reação de Gideão: Senhor, eu não. Eu sou, minha tribo é a menor, minha família é a menorzinha da minha tribo, e eu sou menorzinho da minha família, eu sou menos indicado para esse negócio aí. Porque, irmãos, constatar uma necessidade é fácil, ter disposição no nosso coração para ir em direção a ela é outra coisa. E o que Deus quer ver em nós é essa disposição, é esta paixão. É bonito perceber o testemunho do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma clara consciência do que Deus lhe fizera. Paulo era movido pela gratidão, mas era movido também pela visão. Ele percebia as almas perdidas. Quando escreve aos Romanos, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 14, Paulo diz o seguinte: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, honestamente falando, nós nos sentimos devedores das almas perdidas. Nós nos lembramos de que temos a tarefa, a dívida de levar esse evangelho que chegou até nós, àqueles que ainda não conhecem. É muito bonito ver Jesus chegando para Jerusalém e constatando a perdição da cidade de Jerusalém. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas sabe o que é mais bonito? O mais bonito, irmãos, é que Jesus não apenas constatou a necessidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, aquela Jerusalém para onde ele voltaria para ser crucificado. Para ser crucificado. Nós precisamos, irmãos, chorar ao percebermos as necessidades do mundo. Nós precisamos ter o nosso coração movido em direção às almas perdidas. É o mesmo apóstolo Paulo que diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Gastarei e me deixarei gastar. Paulo tinha uma consciência tão clara de sua missão que ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar nessa noite: o ministério de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus não é privilégio dos missionários, não é privilégio dos pastores, é tarefa nossa. Às vezes eu digo na igreja que só tem uma categoria de pessoas que está isenta da responsabilidade de falar de Jesus: é quem não conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, está liberado. Se você já conhece a Cristo, nada, absolutamente nada o isenta da responsabilidade de falar de Jesus. Nenhuma desculpa serve. Nenhuma desculpa serve. Gosto de pensar naquele cego curado por Jesus, e houve todo um transtorno, porque depois da cura ocorrida no sábado, tentaram criar problemas para Jesus, e questionaram se resolver a feito. Procuraram aquele homem cego, mas procuraram primeiro o pai dele para se esquivar da responsabilidade. Perguntem para ele tem idade, vai saber responder. Procuram aquele homem e começam a indagar sobre Jesus, e ele diz: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Sabe o que eu acho bonito, irmãos? É que para dizer o que Jesus tinha feito na vida dele, aquele cego não precisou passar alguns anos no seminário.
Não precisou nem passar alguns meses na classe de novos convertidos, nem alguns anos na EBD. Ele só precisou de um encontro com Cristo, justamente como ocorreu com a mulher samaritana. Se nós conhecemos a Cristo e nós temos a visão das almas perdidas, capaz de despertar paixão em nosso coração, nós podemos lançar a semente. Mas, irmão, eu queria falar de uma outra coisa que nos move. Se nós somos movidos pela gratidão, somos movidos pela visão, nós precisamos ser movidos pela esperança. Por que esperança? Os irmãos já perceberam que nós só investimos naquilo em que acreditamos? E tudo na vida é assim. Nós só investimos naquilo em que acreditamos. Você jamais investirá em alguma coisa que você acha que não tem resultado, que não tem resposta. Nós investimos naquilo em que acreditamos. Isso talvez nos dê uma exata medida de quanto nós estamos dispostos a investir na pregação do Evangelho. Faça uma continha rápida. Quanto o irmão tem investido na salvação de almas? De seu tempo, de seus recursos, de sua capacidade, de seu dinheiro. Quanto o irmão tem investido na salvação de almas? De verdade, o irmão acredita na salvação de almas? O irmão acredita na obra missionária? O irmão acredita naquilo que pode acontecer com a obra missionária nas diferentes cidades do interior do Ceará? O irmão acredita que a obra missionária pode salvar vidas? O irmão acredita que a obra missionária transforma vidas? O irmão acredita que esse é um investimento para a eternidade? Paulo tinha uma consciência tão clara disso a partir de sua própria experiência de transformação, que ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, me desculpem, mas a julgar pelo quanto nós investimos na salvação de almas, ou a gente não acredita que elas estão indo para o inferno, ou a gente não acredita que elas possam ser salvas. Se nós realmente acreditamos que o homem sem Cristo está perdido, como a palavra claramente nos diz, e se nós acreditamos que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas, nós precisamos que esta esperança de salvação nos mova a fazer muito mais, nos mova a dedicar muito mais do que nós somos e do que nós temos, nos mova a empregar muito mais dos nossos recursos naquele que é o mais extraordinário de todos os investimentos. Se mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Como avaliar os frutos da obra missionária? Mas, irmãos, nós precisamos que a nossa atitude reflita com muito mais clareza as nossas crenças, que as nossas ações reflitam muito mais diretamente aquilo em que verdadeiramente acreditamos. Eu vou terminar. E para terminar, eu gostaria de lembrar uma história que fala muito ao meu coração. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, conta uma história que certamente os irmãos conhecem mesmo. A cidade estava sitiada, por conta da cidade havia muita fome. O texto chega a descrever com cores muito vivas a miséria vivida pelo povo. E alguns homens leprosos estavam à porta da cidade. De repente começam a conversar uns com os outros, estavam morrendo de fome. Eles disseram: se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, vamos morrer. Se ficarmos aqui, morreremos também. Vamos até o arraial dos midianitas. E
E lá vamos observar o que Deus tem feito. E lá podemos pedir para sobreviver. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Prejuízo nenhum. Prejuízo nenhum, não havia o que perder. E então, aqueles leprosos deixam a cidade de Samaria e vão até o arraial dos sírios. E o arraial dos sírios estava abandonado. A verdade é que Deus houvera expulsado todos os sírios do arraial e eles fugiram com tanto medo que deixaram tudo ali. Mas ninguém sabia. O povo na cidade não sabia, continuava achando que a cidade estava cercada. Ninguém ousaria sair da cidade em busca de alimento, e o povo continuava a morrer de fome. E então, diz a palavra de Deus que aqueles leprosos chegaram ao arraial, viram aquela fartura no arraial dos sírios, e começaram então a se aproveitar de tudo aquilo, pegavam uma coisa e outra, e de repente eles olham uns para os outros e dizem: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até o romper da manhã, seremos tidos por culpados. Irmãos, como esse texto descreve com incrível exatidão a circunstância vivida por nós. Este dia, batistas cearenses, é dia de boas novas. Este dia é dia de semear. Este dia é dia de lançar a semente que chegou até nós, a semente que nos levou a Cristo, a semente que nos proporcionou vida eterna, a semente que falta ao coração de tantos quantos estão perdidos, a semente que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é preciso semear, é preciso lançar a semente. Eu queria, irmãos, que nós agora nos colocássemos diante do Senhor e perguntássemos ao Senhor, pessoal e sinceramente, o que Ele quer de nós. Eu queria que todos curvássemos nossas cabeças nesse instante, pudéssemos conversar com o Senhor. E no primeiro momento dizer a Deus que nós somos gratos porque o Evangelho nos alcançou. Nós somos gratos porque Ele nos amou. Nós somos gratos porque Jesus morreu por nós. Nós somos gratos porque servos de Deus no passado deram sua vida para que esta mensagem chegasse até nós. E nós queremos expressar a nossa gratidão semeando a palavra. Queria que nós disséssemos a Deus nesse instante que nós temos sim a percepção clara de que há muitas pessoas perdidas, talvez dentro dos nossos lares, ou em nosso local de trabalho, ou em nossa vizinhança, pessoas com as quais convivemos, ou pessoas que estão em outras cidades do nosso estado, em outros lugares de nossa pátria, em tantos diferentes lugares do mundo. E nós sabemos que essas pessoas estão perdidas sem Cristo. Mas nós queremos ser movidos por isso. Queremos que isso nos incomode. Nós vamos dizer para Deus nesse instante que nós acreditamos no poder do Evangelho. Nós acreditamos naquilo que o Evangelho pode fazer para a transformação de vidas, de pessoas mergulhadas no pecado, nos vícios, nas drogas, pessoas que estão distantes de Cristo, mas que podem ser transformadas pelo poder do Evangelho. Nós acreditamos nisso. E dizer ao Senhor que, movidos por nossa gratidão, movidos por nossa visão, movidos pela esperança,
nós estamos prontos a ser semeadores. Estamos prontos a fazer aquilo que Deus quer que façamos, dando a nossa contribuição para a salvação de almas. Que possamos dizer ao Senhor nesse instante que nós queremos plantar a semente. Nós queremos Jesus para todo o Ceará. E agora cada um de nós vai dizer ao Senhor de coração: eu participo. Eu participo. Eu participo. Amém. Nós queremos trazer desde já uma palavra